tentando colocar a câmera aqui, gente, para vocês poderem ver, né, os exercícios. Não sei se vai dar bem para ver agora, mas a gente vai começar então com bom dia a todos. A gente vai começar então com as explicações dos movimentos, tá? Hoje, como é a segunda aula, o segundo treino no caso, a gente vai fazer só caminhada, tá? Como é um projeto voltado a iniciar pessoas a corrida, então a gente tem essa... a gente começa em maior parte caminhando, tá? E vai seguindo com as corridas. O treino de hoje é só caminhada, tá? E na próxima... Fala, Luiz Carlos. Beleza, primo? Fazendo umas lives aqui para motivar o pessoal a correr. Hoje vai ter só caminhada, tá? 50 minutos de caminhada. Eu vou passar alguns exercícios. Sinaliza aí para mim se você tá conseguindo me ouvir. Então, continuando, eu vou fazer alguns exercícios, tá? De exercícios educacionais, tá? Que eu sempre uso para aquecer, tá? A gente vai estar usando ele nas corridas, apesar de hoje ser caminhada, não precisaria, né? Mas aí a gente já vai se acostumando. Então, deixa eu ir mais para trás. Só não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas assim, o andar, né? Ele é a gestão da queda. Quando a gente é bebê, né? Quando a gente era um bebê, a gente, quando tava começando a andar, ficava, né, desequilibrando, às vezes caía. Então, essa vontade o aprendizado de querer andar foi justamente você gerir a queda que ia acontecer. No exemplo da corrida tem um exercício que você se joga para frente e você vê que o seu corpo, que por mais que você tente, você não consegue cair de cara no chão. Você sempre vai dar um passo, né, para se segurar. Isso é automático do seu corpo. E a corrida é mais ou menos isso, né? Tanto caminhar quanto a corrida, que é feita de uma forma mais intensa, né? Então você pode fazer esse exercício também, é também um exercício educacional, tá? Para a corrida. Então vou demonstrar agora, tá? Novamente. Então seu corpo mesmo começa a fazer e a partir daí você pode começar a se movimentar como uma corrida, tá? Agora a gente vai fazer os outros exercícios educacionais e ficar devendo o nome deles de novo para vocês, tá? Vamos lá, 3 repetições de cada. Primeiro aqui, ó, deixa eu tentar demonstrar. O joelho vai até ficar reto, né, paralelo ao chão. Então você vai fazer assim, ó. Eu faço pelo menos 3, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu colocar isso aqui. O outro exercício
É o que eu costumo chamar de chute no bumbum, que você faz aqui, né? Bem próximo. Vai. É importante lembrar que você tem que movimentar os braços como se tivesse, né, já correndo. O outro exercício é o ênfase, que você salta, né, também com o joelho paralelo ao chão, o mais alto que conseguir, tá? Parece aquelas brincadeiras de criança, quando a gente era menorzinho, que a gente saía andando na rua, lembra? Assim, saltando. Então, é mais ou menos isso. Sempre movimentando os braços. Vira. Acho que fica melhor agora para você ver. Então, fazer 4. Por último tem o soldadinho, que é, no caso, são chutes, né, para frente, também chamado de kick out. São chutes, né? E você deixa o seu joelho reto, tá? Você se mexe bem rápido assim, inclina o corpo um pouquinho de nada para trás e vai movimentando, tá? Então é mais ou menos assim. Não dobra o joelho, tá? Joelho reto. Pronto, a partir daqui você já pode sair para o seu exercício diário, a sua corrida. Você vê que eu já tô ofegante, né? Então já dá pra você já tá aquecido. Saindo da rua de casa, vocês podem ver. Esses são exercícios que você pode estar fazendo, tá? Normalmente, e até quem já corre há algum tempo também. São exercícios que ajudam aí na questão. Deixa eu só marcar o tempo aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui no aplicativo. Vão ser 50 minutos de caminhada, tá? Então, espero que o som esteja saindo legal. Eu não vi ninguém agora para confirmar. E você pode caminhar mais rápido se preferir. Também vamos fazer assim, né? Não gosto de caminhar muito rápido, eu gosto de correr, mas enfim. Vamos embora. Então 50 minutos, tá? De caminhada hoje, pra gente ir adaptando o corpo e condicionando o corpo pra corrida. Próximo treinamento tem corrida também. Quem viu primeiro, né? Ou quem não viu, aproveita e vai lá e vê, tá? Pode começar depois. Só que aqui a gente interage, né? Vou pegar uma pista ali depois e a avenida. Aí tem que tomar cuidado um pouco com os carros. Sem falar que faz muito barulho para fazer a live. Então, o
treino ele intercalar a corrida e a caminhada, tá? Mas hoje, de acordo com o planejamento, é só caminhada. Começa correndo pouco, 2 minutos, 3 minutos. E aí em 3 séries ou mais. E aí a gente vai adaptando o corpo a fazer essa corrida, tá? Esse treinamento é para quem quer começar a correr do zero e para quem quer também posteriormente, né, que a gente vai começar a correr mais tempo, 10 minutos, 5, você já que corre ou que já correu e quer alcançar aí seus primeiros 5 quilômetros, tá? Então 5 são 3 meses, tá? E a gente treina de 3 a 4 vezes na semana, sempre nas minhas folgas. Atravessar agora para ali. Vamos embora. Da outra vez eu comecei de 6h30, hoje eu coloquei de 6 para ver, né, o pessoal poder treinar mais cedo. Eu gosto de sair mais cedo quando eu vou correr, 5 horas. Mas enfim, estou no pior ano da minha vida, ou 10 vezes 1. E aí eu tenho um bocado de tarefa para fazer. Agora há pouco eu estava fazendo um montão de tarefa aí. Então vamos falar sobre a corrida, né? A corrida aí é um esporte, como eu citei da outra vez, que pelas minhas pesquisas é o que queima mais calorias, tá? O interessante disso, gente, é que mesmo você correndo devagar com relação a um outro atleta que corre muito rápido, né? Eu tava vendo o canal Corrida Consciência aí no YouTube, vocês podem também acompanhar, é bem legal, eles explicam bastante coisa. E eles estavam falando do corredor, né? E comparando com aí a velocidade do Bolt, né? Do Usain Bolt. E eles mostraram em questão de queima de calorias. Bom dia. Em queima de calorias que tanto o Bolt quanto um outro atleta, né, amador, ele queima a mesma quantidade de calorias de acordo com a distância que ele percorre e não de acordo com a intensidade do exercício, né? Não é igual, tá? Parece, na verdade, o Bolt ele gasta menos ainda, né, do que quem corre a mesma distância e demora mais. Então é bem legal, é uma informação bem legal, porque deixa eu aproximar aqui, porque fica ruim tá com o braço estendido o tempo todo. Então é bem legal para quem quer correr, que se você corre uma distância, né, eu estou treinando 5 km, por exemplo. Se eu corro uma distância de 5 km e você leva, sei lá, 20 minutos aproximadamente, e você gasta 40 para fazer a mesma distância, você vai queimar praticamente a mesma quantidade de calorias que eu queimo. Isso é bem legal para quem quer emagrecer ou quem tem objetivos aí, né, com relação a isso. Falo também sobre outras coisas, né, a questão da caloria. Aí se você diminuir 500 quilocalories por dia, né, em uma semana você perde meio quilo, tá? Essas informações aí passadas pelo site Tua Saúde. E como eu disse, não sei se cheguei a falar para vocês, mas sempre eu estou pesquisando essas questões de saúde. Comecei a correr e comecei a
me alimentar melhor e tudo. Tava com 96 quilos quando eu comecei a treinar a corrida, né? E agora eu tô com 73 aproximadamente. Então, para melhorar aí meu desempenho no esporte, né, até para ter melhor saúde também, mas primeiramente o desempenho no esporte, eu fui começando a pesquisar outras coisas. E aí surgiu esse projeto para fazer aí a corrida online, né? Tava no meu coração desde o ano passado. E hoje eu tô colocando em prática. Esse ano eu tô colocando em prática. Aliás, esse ano vai ter muita coisa que eu tenho colocado no papel para fazer. E certamente eu já estou fazendo. Bom dia, Diogo. Essa é uma live que eu tô fazendo dia sim, dia não, né, para iniciar as pessoas a praticarem aí a corrida, né, e tornarem a sua vida mais saudável aqui através do online, tá? Então a intenção é que a gente comece a correr junto, né? Hoje o treino é caminhada porque é um treino para iniciantes, tá? Então a gente começa do zero. Há 2 dias atrás, se você ver aí, tem uma caminhada de 12 minutos e tem uma corridinha, repetindo aí 3 vezes, tá? Parar aqui no cruzamento, mas eu não gosto de ficar realmente parado. Deixa eu ver aqui. Opa, ia dar uma carreirinha, mas tá vindo o carro ali, só para atravessar. Já deu. Então, explicar um pouco do que é da corrida, o que é a corrida para você, o que é a corrida para mim, né, o que é a corrida, e tá colocando também isso tá interagindo com vocês, tá? Vocês que quiserem correr, vocês que tiverem dúvidas sobre a corrida no momento. O pessoal me pergunta às vezes muito sobre a respiração, né? Eu explico alguns pontos, como eu disse, eu pesquiso bastante, e experimento, né? Experimento. Eu já fiz uma maratona esse ano, então o que eu aprendi, né, o ano de 2021, esse ano eu pretendo fazer talvez uma meia. Eu estou focado mais aí nas distâncias mais curtas, que é justamente para treinar esse tempo, voltado a correr mais rápido. Eu preciso fazer isso da base. Então a base é os 5 km lá, é o primeiro marco de todo corredor. Você começa a correr normalmente, foi o que aconteceu comigo, e que está acontecendo com um bocado de pessoas aí pelo país afora, no mundo, melhor dizendo. Tem gente que se tornou adepto aí, né, da corrida. E aí é um esporte bem, uma atividade, um esporte bem, qual é a palavra, rapaz? Democrático. Isso, democrático. Todo mundo pode participar em grupo. Tem muito grupo espalhado por aí. Vale muito a pena, gente. É uma coisa que eu preciso lembrar, tá? Antes de você fazer qualquer atividade física, é importante procurar um profissional de saúde, tá? Um médico, né? Para avaliar aí, fazer o check-up e ver se você tem condições de fazer uma corrida, tá? Tem gente que não pode, ainda precisa começar com outra coisa, se adaptar, criar condicionamento aí para poder fazer a corrida. Mas na minha perspectiva, todo mundo pode correr, tá? Uma dúvida que as pessoas têm é que o fato da gente se mover devagar não é correr. Correr você precisa se mover muito rápido, né? Mas não funciona assim não.
existe intensidades da corrida, tá? Existe corrida leve, existe corrida moderada e existe corrida forte, né? E na mecânica, caminhar é quando você põe os dois pés no chão. Os dois pés tocam no chão ao mesmo tempo, enquanto na corrida é uma sucessão de saltos. Um pé toca no solo uma vez, tá? A cada passo que você dá. E essa é a diferença, aí não importa a velocidade. Esse treino que a gente faz, a maior parte dele é leve, tá? Corrida leve. Tem umas corridas mais fortes, né? Em alguns minutos, mas lá na frente, bem mais na frente. E isso traz outros benefícios, que eu já falei na outra live, para não estar me estendendo com isso. Então, então você pode estar colocando a corrida aí na sua vida através aí desse programa, tá? É uma coisa gratuita, vai ficar gravado, né? Se você tiver alguma dúvida, né, você pode fazer sua pergunta, deixar aí nos comentários que eu respondo, tá? Sei. Tentando definir ainda o horário, tá, pra gente fazer isso. Como eu disse, eu consigo, normalmente eu treino mais cedo, né? Eu treino de 5 horas, mas aí pra estar fazendo com vocês, eu botei um pouquinho mais tarde, né? Mas aí vai depender de quem quiser entrar ou não, os horários, tá? Aí eu me adapto de acordo com o que vocês colocarem aí. Tentar acelerar um pouquinho os passos, eu não gosto de fazer isso. O negócio mesmo é correr. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o suporte de celular, tá? Para você colocar no braço. Você pode até participar da live assim, enquanto isso eu falo, né? Bastante. E tem a questão aí tem a questão aí de vocês participarem também, tá? Na live, quem quiser participar, quem quiser mostrar lá que tá treinando também, né? Aí vai fazendo, vai participar, vai interagindo, né, comigo aqui na live, com os outros participantes que estiverem também, tá? Se vocês verem, tem muita gente já correndo por aqui. Acho que dá pra ver correndo, caminhando, tá? Essa pista nova que fizeram aqui de ciclismo é bem interessante, né? Tem motivado muita gente a dar suas caminhadas por aqui, né? O pessoal corria em outros lugares na rua, aqui é mais tranquilo. Bom, eu queria falar um pouco também, gente, sobre o livro que eu tô lendo. Ele tem muitas tarefas, né? Tem muitos ensinamentos aí para a vida, né? Eu acho que é importante. Ele é importante, a saúde, ela tem 3 pontos, né? Que é aí o seu físico, o seu mental e o espiritual. É a sua conexão com Deus, ou com a forma que você entende ele, tá? Não vou falar de religião, mas de Bíblia, né? Do que Jesus Cristo ensinou pra gente. E hoje eu estava lendo lá no livro e ele fala
sobre que Jesus foi o nosso, independente de segui-lo ou não, ele certamente foi um mentor de como viver, né? Aqui entre nós, os seres humanos. E o capítulo de hoje, ele fala sobre ira, sobre ativar a ira. Ele fala que a ira, tem um versículo que diz assim, que não devemos deixar a nossa ira se pôr, ou o sol se pôr sobre a nossa ira. Não guardar raiva, né? Não guardar rancor, não guardar mágoa de ninguém. E porque isso prejudica, antes de tudo, a nós mesmos, tá? Então, a ira, ela é um defeito, né? Não é uma... A ira é um defeito, ela é feita da mesma energia aí das virtudes, gerada aí pelos seus sentimentos. Ela acontece quando quando alguém vai contra os seus valores, vai contra aí os seus valores e aquilo que você defende, aquilo que você acredita, né? Existe a questão de você guardar essa ira e aí ela vai se tornar raiva, e aí raiva é diferente, ao meu ponto de vista. O dicionário explica de formas diferentes cada uma, mas ao meu ponto de vista, a raiva é quando você guarda a sua ira. A ira não deve ser guardada, ela deve ser posta para fora. E não estou falando de bater em ninguém, sabe? Mas externar ela de alguma forma. Um grito, um murro e alguma coisa, uma atitude. A gente tem isso no exemplo de Cristo. Cristo quando viu que chegou no templo e tinham vendedores, tinham cambistas lá na frente usando o templo apenas como ponto de comércio e não como casa de adoração ao Senhor. Aquilo despertou uma ira nele, e aí ele fez um chicote lá com cordas e o pau quebrou, botou todo mundo para correr, derrubou tudo. Eu acho que todo mundo sabe dessa história. O mesmo Jesus, ele repreendeu Pedro quando ele falava para os discípulos que não ia permitir que ele morresse, né? E aí Jesus o repreendeu, dizendo: afasta-te daqui, Satanás. Que ele sabia que era uma obra do maligno, né? A Bíblia fala que o diabo tinha usado Pedro naquela hora, porque Jesus tinha a sua missão. Então fazia-se necessário que ele fosse sacrificado por nós. E aí essa fala de Pedro, ele repreendeu Pedro na hora, ele falou aparentemente de maneira áspera, mas foi justamente aí para externar, mostrar como externar essa emoção e botar o inimigo para correr. Então é assim, a ira ela nos ativa para fazer algo contra aquela ação,
contra alguém que está agindo contra nossos valores, né? Na verdade, em favor daquilo, né? Não contra a pessoa em si. Cristo Jesus foi uma pessoa mansa, né? Ele falava assim, maior, na verdade ele nunca agrediu ninguém de maneira física, né? Ele sempre foi tranquilo em suas palavras, explicando aí o reino para as pessoas, como é que o reino funciona, como é que a gente deve agir em cada situação. E lá no Sermão do Monte ele fala que os ricos ou os mansos herdarão o reino dos céus, né? Jesus e muitas vezes falava sobre vinde, que nós devemos deixar nossas cargas com ele, né? Na Bíblia as nossas dificuldades, porque ele é manso e seu fardo é leve. Então a mansidão era a qualidade de Jesus, mas nos momentos que era necessário defender, né, o seu propósito ou a sua fé, ele virava um leão. E ele pegava muito pesado com os fariseus, os saduceus, eu acho que tem outro, não lembro agora. Eram os religiosos da época, né? Há nada direcionado aos religiosos de hoje, mas infelizmente também tem alguns que, pelo amor à religião e não a Cristo e não à fé, acabam fazendo coisas que não deveriam. Então Jesus, independente de qualquer pessoa que a gente conheça hoje, não fundou nenhuma religião, tá? A gente tem contato direto com ele, acesso a partir do momento que Jesus Cristo morreu, e a gente tem acesso, seja você de qualquer religião, seja você que não tem religião, você pode ir orar e conversar ao Pai, ele lhe responde e consola suas mágoas, responde as suas dificuldades. A gente só precisa treinar, assim como na corrida, né? Eu uso muito a corrida como exemplo de vida, tudo, e tem feito muito significado para mim. Tudo na vida é treino, tudo na vida é treino. Para a gente alcançar um objetivo, a gente precisa treinar. E aí Jesus pegava muito pesado, chamava os fariseus de raça de víboras, né? Que eles pregavam ali a lei de Moisés, mas eram muito árduos. Eles não se importavam com as pessoas em si, se importavam com suas posições, né? Em demonstrar uma santidade. Tanto que quando Cristo começou a ajudar as pessoas, tá? Jesus sempre andou no meio das pessoas que viviam à margem da sociedade, prostitutas, leprosos, né? Que não tinha cura na época. A lepra era como se fosse AIDS, né? Hoje podemos dizer assim. E ele andava junto com essas pessoas, tá? Independente do que elas faziam. Ele ensinava a elas o caminho, como viver aqui e o que era o reino dos céus. E era isso que ele fazia. E os religiosos, né, lá do Antigo Testamento, focavam na lei de Moisés, em condenar as pessoas. E a lei era muito dura, porque em certas... Se você cometesse um único erro, você já estava condenado.
Fala, Antônio, faltou você aqui. Tá faltando você. Hoje o treino é só caminhada, tá? Como é para iniciante, você tá acostumado a correr. Mas hoje é só pra tá condicionando aí o corpo das pessoas que precisam, né? Começarem a ter uma vida mais ativa. E aí eu tava falando sobre o capítulo de hoje lá do livro, né? A questão da ira. Eu acredito que você já deve ter lido esse capítulo, né? E falando que Jesus, por vezes na Bíblia, demonstrou, né, a sua ira, não raiva, né? É isso aí, tem que fortalecer primeiro. E aí Jesus sempre pegava pesado com os fariseus. Jesus sempre pegava pesado com os fariseus, porque eles acabavam colocando muito a questão da lei e não ajudava as pessoas a cumpri-la, né? Faziam aquilo pelo seu próprio interesse, por status. Tanto que quando Jesus começou a abençoar as pessoas, a curar as pessoas, a ensinar, eles começaram a perseguir Jesus, né? Lembro de uma parte, quando Jesus voltou, né, que Pedro e Tiago, se eu não me engano, né, foram presos por terem curado um aleijado que ficava na porta do templo há 28 anos. E esses líderes pegaram eles e ameaçaram eles para eles pararem de pregar. E aí uma fala de Pedro que é bem pertinente, é que eles mesmo julgassem se fazia sentido para eles seguir o que Deus estava falando para eles ou o que eles estavam falando, né? Se fazia sentido deixar de falar sobre aquilo que eles viram e ouviram. E aí a gente vê a ousadia, né, de Cristo nesses discípulos que começaram a pregar o Evangelho. E aí tentando puxar ainda, buscando, quem tenta não consegue. Pega o código aí, quem tenta não consegue. Então a gente tem a demonstração aí de Jesus, né, enfrentando aí os religiosos da época, né, chamando às vezes eles de ladrões, lá nas parábolas explicando, né, que não cuidam das ovelhas, que não cuidam lá das pessoas, né, que precisam, e retém tudo para eles. E aí, como eu falei no começo, ira não é raiva, ira não é mágoa, né? Quando a gente guarda, acaba virando mágoa. E a raiz da palavra é justamente essa, mágoa. Eu vi um exemplo interessante que o Pablo falou, que ele era fazendeiro, né? Ou morava na fazenda, trabalhava com esse negócio aí de plantação e tudo. E ele disse que às vezes tinha que a terra apodrecia. A terra apodrecia porque ela ficava muito encharcada, com muito acúmulo de água. E essa terra ela não servia para plantar. Tá? Para que ela fosse utilizada para o plantio, era necessário que fosse escavado, né, tirado aí a quantidade de terra lá, fizesse um enorme buraco e essa terra fosse tratada, essa água fosse tirada da terra, para que ela pudesse ser frutífera novamente.
E é um exemplo, uma ilustração bem interessante para a questão de lembrarmos aí da mágoa, ou má-água. Sabe o que chama a atenção tanto assim na Bíblia e nas coisas que Deus fez, na natureza em si? Ela tem muito sentido, faz muito sentido de como as coisas funcionam, né? Lá em Provérbios, se eu não me engano, fala aí da lagartixa, da formiga, né? Que são exemplos aí de ações que fazem você ter sucesso, né? Como a formiga que trabalha em equipe, né? Que todo mundo sabe que a gente precisa trabalhar em equipe para alcançar os nossos objetivos, né? O objetivo de uma empresa. E a lagartixa que entra no lugar que come com os reis, né? Pelo fato dela ter lá a habilidade de subir na parede, e ela entra em qualquer lugar, até nos lugares mais ricos do mundo, nos palácios. E a gente pode ver isso em toda a criação, né? Toda a glória de Deus na criação, nas coisas que Ele faz. E tirar o exemplo dessas coisas, e hoje não é usado só para falar do Evangelho, falar da Bíblia, é usado para muitas coisas no nosso cotidiano. Então, eu fiz uma live pequena falando sobre o perdão, né? O que o perdão fez também, e também deu um exemplo, né? Do que o perdão fez na minha vida. E uma das formas da gente tirar essa água é justamente perdoar, tá? É justamente a gente se livrar desse sentimento que eu posso dizer por experiência, e a gente acha que não está fazendo mal nenhum, né? Como foi o caso do meu pai, que ele tinha ido embora e tipo, eu não ligava que ele estivesse fora, não estava chateado com ele, mas não ligava. Porém, quando eu o procurei e perdoei, eu aproveitei, eu tive uma experiência muito boa, tá? Então, a ira, ela faz com que você crie uma ação, né? Uma ação de que você está cansado de ficar naquilo, de que você precisa mudar sua forma de pensar, sua forma de agir. Foi assim que eu comecei a correr, né? E às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente não tem alguém por perto, né, para estar acompanhando a gente, mas a gente precisa ser firme, né, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, né? E aí eu falo de boas atitudes, de adquirir novos hábitos. Será que mais um ano você vai decidir fazer uma coisa e vai desistir no meio do caminho? Ou até no começo, na primeira dificuldade? Tá bom de ativar a sua ira e colocar seus planos em ação e passar por cima de tudo, do que as pessoas acham, do seu desânimo, né? Busque sempre formas. Com certeza a gente tem várias informações agora na internet de como você buscar. Tem várias pessoas orientando aí o que é que você deve fazer, né, na questão da corrida, de como voltar a correr, de como você... E aí eu estou usando a corrida só como exemplo, tá, gente? Porque é sobre isso aqui que eu falo mais,
né? É o que eu vivo. E isso me fez gerar outros hábitos, né? Como a alimentação, como eu citei antes, e me fez entender também. Me fez entender também como é que a vida funciona, tá? Que é necessário que a gente se esforce para alcançar o nosso objetivo. Que nada vem fácil, a gente já está cansado de ouvir isso. Mas só que a gente não toma nenhuma atitude. Então aí ela desperta essa sua atitude. Você precisa despertá-la todos os dias, porque uma hora você vai desanimar, uma hora você vai querer parar, uma hora você vai se entristecer e aí você precisa desse renovo, tá? E certamente Jesus quer que você tenha esse renovo todo dia. Quando a sua força lhe faltar, é dele que você vai buscar, tá? Então se livre de tudo que está lhe impedindo de fazer uma atividade física, de começar um novo projeto na sua vida, de abrir um negócio, de buscar uma promoção na sua empresa. Continue fazendo o que você o que você faz honestamente, do que você acha que sabe que é certo. Não olhe para o que os outros estão fazendo. Faça a sua parte. Se aproxime de pessoas que têm o mesmo intuito, que têm as mesmas intenções que você tem. Isso vai te fortalecer. A questão do grupo é muito interessante, por isso, mais um motivo pelo qual eu abri essas lives, porque talvez você sozinho, na verdade, presencialmente funciona assim, tá? Eu já tenho grupo no WhatsApp, aí o Templo do Espírito. Abraço de novo para vocês, gente. Acho que não tem como falar de corrida sem falar de vocês também. E outros grupos que eu participo aí, o Mangueiron, o DNA de Aço, a equipe correndo na linha. Aí não tem como não perceber que o fato de você estar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Seu aqui, focando de novo na corrida, que querem correr, que querem cuidar da saúde, e quando você está desanimado, vai lá e chama você para correr, né? Marcam as coisas direitinho para você participar. Não tem, sabe? Você só não vai se você não quiser de jeito nenhum, ou não tiver condições de ir, né? Então é muito massa esse companheirismo, né? Essa família, né? Que você acaba criando aí ou essas amizades que você acaba criando aí nesses grupos, são motivos para você continuar treinando. E aí quando eu falo de corrida, cada um tem seu objetivo, né? Estamos todos juntos com o mesmo propósito, mas cada um tem o seu objetivo, né? Paz, irmão. É isso, gente. A gente precisa sair desse comodismo, tá? De passar mais um ano dizendo que vai fazer uma coisa e acabar não fazendo nada. Continuar na mesma. Continuar trabalhando com as mesmas coisas, acomodado com aquilo que você já tem. Isso tudo vai fazendo mal para você. Vai deixando você doente. A alimentação, a falta de atividade
De tanto a gente estar parado, o nosso corpo vai se atrofiando, vai se acomodando com aquilo ali, os nossos músculos perdem a função dele, ou não funcionam bem. E aí até de forma psicológica você desanima de fazer as suas atividades rotineiras. Não tem disposição para fazer nada. E aí sua vida passa, você envelhece. E o fim todo mundo já sabe. Então, tá na hora de dizer de deixar esse negócio de mais um ano, que você vai prometer alguma coisa, vai se comprometer em cuidar da sua saúde, né? E não vai cumprir. Então comece a criar ações para fazê-la. A nossa live vai rolar até eu ri, porque eu achei engraçado esse termo. De vez em quando eu acabo usando gírias. E tá parando você de fazer o que você colocou no seu coração. É uma coisa boa, faça, tá? Não tenha... Busque meios para você se manter ativo nessa ação, nesse propósito que você colocou no seu coração. E aí, certamente essa live também é uma forma para mim, tá? Os grupos também é uma forma de eu continuar me motivando a correr. As corridas, né, as competições também tem a forma de eu continuar o meu treino, cuidando do meu corpo. Sem falar dos outros benefícios, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo para ver se eu não passei aqui dos 50 minutos. 43 minutos. Faltam mais 7. Acho que vai dar para terminar a pista. E foram quase 4 quilômetros que a gente andou, né, agora. A gente caminhou. E aí esse é o começo. Eu comecei a correr correndo 500 metros, né, através aí de aplicativos. Comecei a correr 500 metros e fiz uma maratona, 42 quilômetros e 200. Foi um tempo bem longo, não foi um tempo bom, mas foi minha primeira experiência. Foram 5 horas e 2 minutos e alguns segundos. Já tinha feito menos, mas como surgiram algumas dificuldades, inclusive o desânimo que eu falo aqui, que a gente precisa aprender a vencê-lo, fez com que eu perdesse meu condicionamento. Mas isso não importa. O que eu entendi é que eu preciso melhorar a minha base, por isso que eu voltei para as distâncias curtas, tá? As de 5 km, para poder melhorar esse meu tempo. E aí eu tenho me surpreendido com o que eu tenho desenvolvido. Agradecer aí, eu não sei se ele vai ouvir, né, mas agradecer aí as pessoas que têm me ajudado aí nesse processo, ao Marcelo Henrique, eu acho, tá? Que é o meu treinador, Marcelo H Treinador, no caso o Instagram dele. Ele é meu treinador, ele que passa aí os treinos para eu melhorar meu desempenho na corrida, né? E hoje eu tenho visto que é mais um exemplo de que a gente não pode andar sozinho, a gente não deve andar sozinho,
A gente consegue até correr, mas o desempenho, você alcançar seus objetivos, exige que mais pessoas estejam envolvidas nisso. Você precisa se relacionar com outras pessoas. E aí eu tô esse ano buscando desenvolver também as outras áreas da minha vida, empreendendo, e tem sido bom, sabe? Apesar de ser bastante puxado, tem sido bom. Aí conheci o Antônio, e mais um bocado de gente daqui do estado, gente de fora do estado. Isso é muito legal, essa conexão. Todo mundo com a mesma ideia, todo mundo com o mesmo plano da sua vida de se desenvolver, de não ficar estagnado, como a água e apodrecer, mas sim encher-se dela e transbordar, passar para outras pessoas. Isso já era uma coisa que eu tinha no começo. Quando eu comecei a correr, eu digo, poxa, vou motivar o pessoal aqui, meu irmão, meus amigos a correrem. E Deus foi trabalhando isso no meu coração e eu trouxe isso hoje para mais pessoas, tá? Eu falo de mim, gente, porque é o exemplo que eu tenho para dar, sabe? A melhor coisa que eu posso expressar para vocês é a minha experiência. São coisas que eu vivi, coisas que eu pratico. Parar um pouquinho, vamos voltar a se movimentar. Não gosto de ficar parado para atravessar aqui a pista. Fala, Diogo, vai sair aí na live, viu? Aí tá difícil de atravessar, gosto de correr assim, né? E aí são coisas que eu aprendi e que eu tô passando para vocês à medida que eu aprendo. Espero muito em Deus que elas possam ajudar vocês, a cuidarem da sua saúde, a mudarem sua forma de ver o mundo, de ver as coisas que nos acontecem e se reerguer, tá? A gente precisa disso. A gente morre, a gente adoece, porque a gente fica que nem a má água parada, apodrecendo. E a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para se mover. A gente foi feito para agir e interagir com as pessoas. Então é isso, gente. Deixa eu só verificar aqui se fechou. 50 minutos certinho. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Não vou fazer alongamento dessa vez, foi só caminhada, tá? Eu tenho os vídeos que eu gravei da vez anterior, do desaquecimento, tá? A gente vai estar usando eles também. Eu vou deixar eles só uma vez aí. Vocês podem também fazê-lo como fortalecimento, com mais intensidade, com mais séries, tá? Nos dias que não tiverem corrida, tá? Não é bom a gente correr todos os dias, Então a gente alterna o treino de corrida, com o fortalecimento. Tem que condicionar o corpo. Aí, como o Antônio disse, fortalecer, porque isso aqui é o começo. Isso aqui é só o começo. Bora, irmão. Tudo. Isso aqui é só o começo, tá? E
quando você correr 1 quilômetro, na verdade a gente já fez isso no treino anterior, você já é corredor. Tá? Foram 3 minutinhos seguidos de caminhada, e se a gente somar tudo, deu mais de 1 quilômetro. Não deu para eu registrar aqui. Hoje eu registrei a caminhada e vou estar colocando ela aqui, tá bom? Então, para não estender muito, para liberar vocês aí para a próxima, eu ainda poderia estar falando um pouco disso. Vou estar falando muito sobre os livros que eu leio. Tem uma missão do tamanho gigantesco aí para fazer, ler 52 livros essa semana, esse ano, 52. E ler a Bíblia inteira esse ano, tá bom? Então, segue você aí com seus desafios, não desistem. Quer começar a correr, a gente tá aqui dia sim, dia não, a gente tá correndo. Tem os treinos lá para fazer. Você precisa cuidar do seu corpo para sua saúde, para seu benefício próprio, tá? Então, começa, gente, começa. Se tiver desanimado, se tiver tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, manda aí nos comentários, tá? Que eu respondo e ajudo vocês nessa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima live.